Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco, nos incentivando ao trabalho, a servir ao Senhor, e que a Tua palavra seja sempre clara, seja sempre alimento para nossas vidas, venha produzir em nós alegria e paz, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós pensamos no trabalho do Senhor e sempre vamos lembrar que não há nada mais importante, não há nada mais que dê alegria, prazer, que é poder servir a Deus, trabalhar na causa do Senhor. Só que nós sabemos que existem alguns empecilhos, algumas coisas que são barreiras, né? Claro que a maioria nós mesmos que criamos, né? Para não poder trabalhar. E uma delas é a questão de não se sentir digno do trabalho. Tem gente que fala, eu não, quem sou eu para fazer esse trabalho? Vê a grandeza da obra de Deus, e realmente a obra de Deus é grande, mas olha para si mesmo e se considera indigno, incapaz desta obra. Para essas pessoas, ou para esse tipo de empecilho, nós temos aqui uma palavra de Paulo muito oportuna. Paulo, antes da sua conversão, era um homem totalmente incapacitado para qualquer obra. Paulo era um homem perseguidor da igreja, um homem mau. Em Atos 26, de 10 a 12, ele mesmo, falando sobre a sua conduta diante dos cristãos, ele descreve um homem mau, um homem que tinha autorização para prender os cristãos. Aqui ele diz que quando era pedido voto para se deveria executar, matar um cristão ou não, o voto dele era para que mate sim, né? Matava os cristãos. Olha as palavras de Paulo: muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então, Paulo foi um homem muito mau. Mas e depois da conversão?
esse texto que nós lemos, de Coríntios, outros textos falam de Paulo trabalhando, servindo na obra de Deus. 2 Coríntios 11, 23 a 27, é aquela famosa lista, né, quando ele diz que ele trabalhou muito, em muitos trabalhos, prisões, açoites, perigos, recebeu quarentena de açoites menos um, fustigado com varas, apedrejado. Além de trabalhar muito, ele passou por grandes dificuldades, perigos, riscos, e ele vai descrevendo aqui: perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Um homem que trabalhou bastante, serviu a Deus. Ele sabia que era inútil, que era o último. Ele mesmo, diz que era o principal dos pecadores. Quando olhamos para nós mesmos, nós podemos chegar a essa conclusão de que como Deus pode usar um pecador como eu? Mas diante dessa pergunta, a mesma questão podemos levantar: mas se Deus levantou ou usou Paulo, por que não pode usar a minha vida? É uma pergunta positiva, A primeira é destrutiva, como Deus pode usar um homem tão mau, pecador como eu? Pergunta destrutiva. Você pode fazer uma pergunta melhor, não mudando o conceito de que você é pecador. É bom que você saiba disso, mas você pode dizer: se Deus usou um pecador como Paulo, que perseguia os cristãos, o desejo de até matá-los, Deus usou este homem, será que Ele não pode usar-me? Mesmo eu sendo pecador e limitado? Se a gente fosse discorrer nas Escrituras, várias passagens falam que Deus usou prostitutas, assassinos, adúlteros. E por que não usar cada um de nós? Então, irmãos, essa é a notícia. Deus não escolhe os perfeitinhos, Deus não escolhe os melhores. E por isso que a gente tem tanto problema na igreja, Às vezes tem também, Porque na igreja não estão os melhores do mundo. Aqui, se nós estamos aqui, é porque nós nos consideramos pecadores, precisamos ser tratados, transformados por Deus. Então, Deus nos faz instrumento do seu trabalho. E como que Deus faz isso, irmãos? Paulo deixou muito claro: a graça de Deus trabalhou. 1 Coríntios 15, 10, no finalzinho diz: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, não somos nós que vamos trabalhar, mas graças a Deus, a graça de Deus trabalhou. A graça de Deus, ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. É isso que nós devemos entender. Tudo que nós conseguimos fazer, tudo que nós iremos fazer, pela graça de Deus. Mais do que trabalhar para Deus, somos trabalhados pela graça de Deus, e aí trabalhamos com Deus. Vou repetir a frase: mais do que trabalhar para Deus, somos trabalhados por Deus. E aí, pela graça de Deus, trabalhamos com Deus. Eu li uma frase que dizia: um dia verdadeiramente maravilhoso, quando pararmos de trabalhar para Deus e começarmos a trabalhar com Deus. Então você não trabalha para Deus, você não é um funcionário de Deus que você faz do jeito que você quer, Nós trabalhamos com Deus. É diferente isso. A graça de Deus trabalha na minha vida, e com Deus eu vou trabalhar. E aí então não existe trabalho difícil, não existe limitação. À medida em que
nós não nos concentramos em nós mesmos, se nós somos capacitados, se nós somos dignos, nós nos concentramos em Deus, tudo muda. Eu não vou pegar um cargo, eu não vou servir pensando em mim mesmo. A primeira coisa que a gente pensa é em nós mesmos, né? Somos chamados por Deus para trabalhar, aí você começa a pensar em você mesmo. Será que eu posso? Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho tempo? Será que eu quero? Será que eu isso? Não devemos pensar ou nos concentrar em nós mesmos, mas naquele que nos chama para o seu trabalho. A vida de Paulo foi totalmente transformada. Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse trabalhar na obra de Deus. Como Deus faz isso? Ele muda o nosso principal interesse. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Qual era o principal interesse de Paulo? Matar os cristãos, perseguir os cristãos, fazer os cristãos abandonarem a sua fé. Que virada na vida de Paulo, não? Qual foi o principal objetivo na vida de Paulo depois da sua conversão? Ele começa a amar os cristãos, a pregar o Evangelho, a buscar pessoas que confessassem o nome de Jesus Cristo. O principal interesse dele agora é buscar os pecadores mortos espiritualmente e levá-los à vida. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Essa é a palavra de Paulo. A graça de Deus, irmãos, ela não pode se tornar vã. Ela não pode se tornar sem propósito na nossa vida. Nós não simplesmente recebemos a grande graça de Deus, o presente de Deus, e isso não muda nada na nossa vida. Receber a graça de Deus deve mudar o nosso interesse de vida, a nossa perspectiva, o nosso objetivo, o nosso alvo. A partir do momento em que nós temos Deus no nosso coração, nosso desejo é desejar o que Deus quer. A nossa vontade entra em servir mais e mais a Deus. Quando a vontade entra na nossa vida, a impossibilidade desaparece. Você já reparou como que é interessante a vontade, o desejo que nós temos de alguma coisa? A vontade, ela faz-nos superar limites, não é? Eu quero ir lá em São Paulo. Ah, mas quantos limites? É longe, eu não tenho dinheiro, eu não conheço ninguém lá, eu nem sei para que lado fica, mas a vontade muda tudo. Eu vou procurar alguém que saiba onde é, eu vou guardar dinheiro, tirar de alguma outra coisa, e eu vou realizar. A vontade nos faz determinados, muda o nosso foco. Nós passamos a realizar aquilo que nós acreditamos ser importante. E não há vontade melhor do que trabalhar para Deus, não é, irmãos? Que Deus atrair na nossa vida, no nosso coração, para servi-lo. Eu vi uma frase, uma placa, num local de maratona. Eu achei muito interessante essa frase. Ela diz o seguinte: não limite os seus desafios, desafie os seus limites. Nós vivemos assim, né? Limitando os nossos desafios. Nós somos desafiados a coisinhas tão pequenininhas assim, ó. Vamos ali na esquina tomar um sorvete? É um desafio, né? Ah, nem. Vou diminuir o desafio. Está escuro, né? A luz está apagada. É um desafio. Levantar da sua cadeira, do seu sofá, apertar o interruptor, acender a luz. É um desafio. Ah, deixa escuro mesmo, economiza. Que coisa, não? Ao contrário, desafia os seus limites. Se o seu limite é ir na esquina tomar uma sorveteria, ou tomar uma sorveteria é bastante, né? Tomar um sorvete, desafia o seu limite. Vai lá no centro da cidade. Ou melhor,
Faça um sorvete em casa, né? Pega uma receita de sorvete. Tá caro o sorvete, né? Pega uma receita. Faça um sorvete em casa. Ah, mas eu não tenho batedeira. Compre uma batedeira, seu miserável. Não é possível. Nós precisamos desafiar os nossos limites. Não ser limitados por eles. O que acontece às vezes é que nós estamos distraídos e nós nos concentramos mais nas nossas vontades do que na vontade de Deus. Tem uma outra frase que diz: não se concentre tanto naquilo que você adora fazer, a ponto de negligenciar aquilo que você precisa fazer. Então nós nos concentramos muito mais nessas coisas que eu deixei a palavra adoro aqui, né, que a gente fala que não pode adorar só a Deus, mas você vive adorando coisas. Não se concentre naquilo que você tem tanto prazer de fazer, desde que isso te separe daquilo que você precisa fazer. Porque o problema não é fazer o que você gosta. Nós podemos fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer, né? Mas à medida que isso atrapalha e impede você de fazer o que você precisa fazer, já está errado. Em primeiro lugar, eu preciso trabalhar para Deus. Então, irmãos, graças a Deus, aqui ainda não é tanto assim, eu quero dizer isso. Mas nós percebemos que às vezes na igreja, chega no final do ano, ninguém quer trabalhar mais, né? Os que têm o cargo, desistem dos seus cargos. Os que não têm, não querem pegar nada. E o final de ano é um momento de desafio. Eu preciso mais aproveitar as oportunidades. E quando eu falo cargo, não é cargo apenas desses poucos cargos, 5, meia dúzia de cargos que tem na igreja, não. Cargo é serviço, é servir a Deus, aquilo que Deus te encarrega. Eu tenho um ano inteiro, eu posso aprender a tocar piano. Eu tenho um ano inteiro, eu posso aprender a servir em tantas áreas. Ah, mas eu não consigo, eu tenho limite. Não, desafie os seus limites. O que eu preciso é de perceber a graça de Deus trabalhando em mim. O que eu preciso? Que essa graça, quando trabalha em mim, mude a minha vontade. Minha vontade seja servir a Deus. Só isso. E se você é um desses que, mas eu sou tão pecador, Deus não pode me usar. Lembre-se de Paulo. O mais de todos, o pior, se tornou o principal. Um dos homens mais usados por Deus. Eu acredito que Deus pode e tem usado muitos de nós, pecadores, e pode usar muitos outros, porque a graça dele não tem limites, não é limitada por nada, mas Deus transforma a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã, agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós estamos felizes pelo Teu amor, pelo Teu poder, pelo Teu cuidado nas nossas vidas, ó Deus, pela vida dessa igreja que o Senhor tem, ó Deus, abençoado. Mas sabemos que muito mais o Senhor pode fazer a partir da nossa vida, ó Pai. A começar em mim, ó Deus, que o Senhor coloque disposição na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, para trabalhar mais, ó Deus, para perceber, ó Deus, quantos desafios temos pela frente, ó Deus, e vencer esses desafios, tendo coragem, tendo amor à Tua obra, servindo mais e mais. Obrigado, Senhor, por essa manhã e por esse momento que o Senhor nos dá. Estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, falando das coisas do Senhor, ó Deus, servindo ao Senhor. Como é bom vivermos unidos como irmãos, ó Deus. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.